Boa noite, meus irmãos. É uma alegria grande estarmos aqui, juntamente com a igreja. É muito bom estar aqui, né? A irmã Helena, ela sempre fala isso, né, irmã Helena? Só de estar aqui é muito bom, né, irmã Helena? Isso é muito bom. E nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que está aqui, cada jovem, cada adulto, cada irmãozinho da terceira idade, né, que já está aqui conosco também. Os irmãos que estão em casa, que não por algum motivo não podem estar aqui, também o nosso abraço, as nossas orações, porque vivemos um tempo em que orar é fundamental, né? Orar se tornou algo fundamental para a nossa vida. Quem já tinha a prática da oração, esse tempo só veio reforçar. Para quem não tinha, aprendeu, né? O fato é que nós precisamos orar. E é com alegria que nós estamos aqui nessa noite. Nosso pastor pediu que nós estivéssemos aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. Ele não pôde estar hoje por motivo de trabalho e carece também ali das nossas orações. E nós devemos lembrar, irmãos, nos nossos lares, quando você estiver em casa, lembre de orar pela nossa igreja. Nós temos muitos irmãos da nossa igreja que estão enfrentando problemas de saúde, que estão enfrentando dificuldades no trabalho, em virtude de toda essa situação de pandemia, né, que nos atingiu a todos. Então, vamos lembrar sempre de orar uns pelos outros. Vamos exercitar aquilo que nós somos, corpo de Cristo, ligados uns aos outros, sentindo as dores uns dos outros, para que possamos assim caminhar, cumprindo a missão que o Senhor nos deu de ser igreja. E essa noite nós vamos conversar um pouco sobre um tema que é um tema muito falado na atualidade. É uma coisa que tem mexido muito com as pessoas na atualidade. É uma expressão que a gente ouve muito, é uma expressão que com certeza você já ouviu e vai ouvir muitas vezes. E nós vamos pensar nessa noite sobre o tema: você é o que você come. Você é o que você come. Quem aqui nunca ouviu essa expressão? Nunca ouviu? Nunca ouviu essa expressão, irmão? Mas é uma expressão, então foi só a irmãzinha ali que levantou a mão, né? É uma expressão muito comum, a gente ouve muito as pessoas ligadas à área da nutrição, pessoas ligadas à área de saúde, pessoas ligadas à área de educação física, pessoas ligadas à estética, né? Se tornou uma preocupação hoje essa questão de você ser e você estar preocupado sempre com aquilo que você ingere, com os alimentos que você consome. Hoje isso se tornou uma preocupação muito grande. Então nós vamos pensar nessa noite, né, a partir desse tema: você é o que você come. Esse tema faz sentido, essa expressão ela faz sentido, se a gente pensar que existe uma relação entre a gente ingerir alimentos saudáveis e saúde. Existe uma relação muito estreita, né? Quem ingere, quem tem o hábito de consumir alimentos saudáveis, quase que automaticamente vai ser uma pessoa que vai ter boa saúde, que dificilmente vai contrair doenças, né? Então, existe uma relação muito estreita quando a gente fala que você é o que você come. Então, alimentos mais saudáveis significam, de uma forma geral, uma saúde melhor. O contraponto também é verdadeiro, né? Alimentos não tão saudáveis vão produzir em nós uma saúde também não tão boa. Quando a gente tem o hábito de consumir, por exemplo, muita fritura, muita gordura, né? Pessoas que gostam de muita fritura, de muita gordura, vão desenvolver problemas relacionados a essa ingestão excessiva de gordura. Pessoas que gostam de consumir muito açúcar, muito doce, são pessoas que também possivelmente vão desenvolver doenças relacionadas a esse consumo excessivo de açúcar ou de doce. Então, você é o que você come. De fato, nós somos aquilo que nós comemos. E é interessante a gente pensar essa questão, porque
com certeza, alguns dos irmãos aqui, talvez os mais antigos, ou como diz o meu esposo, né, os jovens há mais tempo, a gente cresceu ouvindo, né, os pais da gente falarem para a gente, olha, tem que comer legume, a gente podia não gostar, e a minha geração foi aquela geração que comia com o chinelo do papai do lado, né? Então, a gente não tinha a opção de dizer que não gostava. Então, mesmo que a gente não gostasse, meu pai, então, que era um português, né, daqueles linha dura mesmo, então, meu pai não deixava a gente não comer nenhum tipo de alimento. Então, tudo que a gente não gostasse, ele fazia questão de colocar no prato. Hoje a gente negocia com a criança, a gente fica com peninha, né? A gente conversa, a gente esconde, né, na comida, aí você bate a beterraba e mistura no feijão para a criança não ver que está comendo beterraba. A gente faz uma série de artifícios, mas a minha geração não. A gente tinha que comer sabendo o que estava comendo, gostando ou não. Porque a história era, você tem que comer bem, isso vai te fazer bem, vai te dar saúde. Então, esse alimento vai te dar saúde. Então, a gente cresceu ouvindo coisas do tipo, é bom comer cenoura, porque a cenoura tem muita vitamina A e faz bem para os olhos, né? Faz bem para a visão. Então, a gente tinha que comer muita cenoura para ter boa visão. Ou então, a gente cresce ouvindo, tem que tomar muito leite, porque o leite tem cálcio, é bom para os ossos, né? Ou você tem que comer verdura. E a gente tem aí uma geração de jovens, adolescentes hoje que não comem nenhum tipo de verdura, né? Não gostam. Mas a gente cresceu ouvindo que verdura faz bem, né? Limpa o intestino, limpa o nosso organismo. E aí a gente volta, né, para a expressão que é o tema da nossa reflexão de hoje. Você é o que você come. Tudo que nós comemos, tudo que nós consumimos, né, ingerimos de uma forma geral, afeta todas as nossas estruturas, sejam bons alimentos ou maus alimentos. Eles afetam toda a nossa estrutura. E o processo, né, em que isso acontece é muito interessante. Vou dar aqui uma aula de biologia, até porque não é a minha área, não sou formada na área, mas de uma forma assim, bem simples, né, uma coisa que é um conhecimento comum, todo mundo sabe como é que acontece. A gente coloca o alimento na boca, né, começa aqui o processo de digestão, a gente mastiga, a nossa saliva começa ali a fazer a quebra dos nutrientes, a gente engole o alimento, e aí ele vai passar por um monte de órgãos lá dentro, né? Estômago, aí vai para o intestino, e aí, com todo esse processo, quando chega no intestino, os nossos intestinos absorvem os nutrientes, né? Aquilo que faz bem, esses nutrientes chegam ao nosso sangue, e o sangue, então, leva para todo o nosso corpo. É um resumo assim, bem básico, né, do que é o processo digestório do nosso organismo. Então, a gente consome o alimento e o fim do alimento no nosso organismo é chegar às nossas estruturas, chegar às nossas células, aos nossos ossos, aos nossos tecidos, aos nossos órgãos. Essa é a função dos nutrientes, essa é a função dos alimentos. E quando a gente pensa, né, em que nós somos aquilo que comemos, você é o que você come, tudo o que a gente come passa a fazer parte da nossa estrutura. Nesse processo de digestão, quando os nutrientes chegam às nossas células, passam a fazer parte da nossa estrutura física. Então, aonde você vai, aquele nutriente que você ingeriu está com você, está impregnado em você, está impregnado nas suas células, está impregnado nos seus tecidos. Então, aonde você vai, aquilo que você ingeriu acompanha você. Por que nós estamos falando, né, sobre você é o que você come? Em linhas gerais, para nós mantermos a saúde do nosso corpo, para a gente manter uma saúde através da nossa alimentação, para a gente manter, né, o nosso corpo funcionando legal, com tudo funcionando direitinho, com todos os órgãos funcionando bem, nós precisamos pensar, quando a gente fala de alimentação, em 3 aspectos, que são básicos. E todo mundo, na hora de pensar em se alimentar, passa por esses 3 aspectos. Primeiro, o que você come. Segundo, quanto você come. E terceiro, quando você come.
Então, a gente vai, a partir de um texto da Palavra de Deus, meditar nessa noite sobre você é o que você come. O que você come, quanto você come e quando você come. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, nós vamos ler de 8 a 11. Irmãos, essa expressão, você é o que você come, é muito interessante, que algumas semanas atrás eu li esse texto lá em casa, e meditando, estudando nesse capítulo 10 de Apocalipse, quando eu li esse trecho, essa expressão me veio à mente, foi muito interessante. E quando eu li, né, o que acontece aqui com João, o que acontece aqui com João, né, é exatamente dentro dessa linha do que nós vamos pensar nessa noite. E a partir desse texto, desse episódio, na visão de João, né, a gente conhece, sabe que o livro de Apocalipse é uma visão que João tem acerca das últimas coisas, né? Deus dá a João uma visão, e ele escreve essa visão, e ele profetiza acerca dessa visão. E aqui no capítulo 10, a partir do verso 8, nós encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte: a voz que eu ouvi, isso João relatando, a voz que eu ouvi vinha do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e come. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Vamos orar? Ó Pai, nós estamos aqui nessa noite de domingo, Senhor, com os nossos corações felizes por estarmos na Tua palavra, na Tua igreja, na Tua casa e diante da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui. E eu coloco agora em Tuas mãos a vida daqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, nos mais vários lugares, ó Deus, nos ouvindo nessa hora, prestando este culto ao Senhor junto conosco. Senhor, sonda o nosso coração e fala conosco, ó Pai, nessa noite, aquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Que não sejam as minhas palavras, ó Pai, mas que sejam as palavras do Senhor a tocar em nossos corações nessa noite. E que possamos sair daqui, ó Pai, entendendo o propósito do Senhor para as nossas vidas. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui um texto de Apocalipse, não é? No capítulo 10, do verso 8 ao verso 11, onde no meio da visão, João recebe uma ordem. E é interessante que ele recebe uma ordem que diz para pegar o livro que já estava aberto, e ele não recebe a ordem de fechar o livro, ele recebe a ordem de pegar o livro e então comer o livro. A ordem era simples: pega o livro aberto, não é para fechar, é para pegar o livro aberto e comer o livro. E nós vamos pensar nessa noite, a partir desse texto, nós falamos aqui que, de uma forma geral, quando a gente pensa em saúde e alimentação, nós passamos por vivenciamos três situações: o que a gente come,
quanto a gente come e quando a gente come. O que a gente come? João recebe a ordem de comer o livro. Significa dizer que quando João recebe a ordem de comer o livro, que nós entendemos ser a palavra de Deus, João recebe a ordem para que ele venha assimilar. Nós vimos aqui anteriormente que o processo de digestão, de nutrição, essa assimilação de nutrientes, passa por todo um processo que leva o nosso corpo, todas as nossas células, todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, a assimilar aquilo que nós comemos, aquilo que nós ingerimos, seja bom ou ruim, seja saudável ou não. João recebe a ordem aqui de comer o livro. E a pergunta que eu gostaria de levantar nessa noite com os irmãos é: o que você come? O que você tem comido? O que você e eu temos comido? Se a afirmação de que você é o que você come é verdadeira, não é? Nós temos andado por aí como pessoas que têm comido o quê? A nossa vida, a nossa estrutura espiritual, os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos têm mostrado ou têm demonstrado o quê? O que nós temos comido, o que nós temos ingerido para alimentar a nossa natureza espiritual, para alimentar o espírito de vida que Deus nos deu, que é o que vai determinar a nossa vida com Deus. O que é que você come? E João recebe a ordem aqui de comer o livro. Não era um livro qualquer, não era um alimento qualquer, não era um conteúdo qualquer. João recebe a ordem de comer o livro. E quando João come o livro, significa que todo o conteúdo do livro, tudo aquilo que Deus trata no livro, toda a palavra de Deus, passa a fazer parte da vida de João, passa a fazer parte da estrutura de João. João agora não pensa mais a partir dele mesmo. João agora pensa a partir dessas estruturas que ele ingeriu. João passa agora a agir de acordo com o conteúdo que ele assimilou. João passa a viver de acordo com aquilo que ele adquiriu, com aquilo que os seus tecidos assimilaram, que é a palavra de Deus. E que, em resumo, significa dizer que João assimilou a própria pessoa de Deus. O que é que você come? Você é o que você come. João recebe uma missão. E é interessante que no final do texto, no verso 11, nós vamos encontrar João recebendo uma ordem. É necessário que você vá e profetize de novo. Ou seja, João, sua missão não acabou. João, tem mais coisas para você fazer. Tem algo mais para você fazer. E para você fazer essa missão, para você cumprir toda a missão, para você chegar ao final da sua missão, você precisa comer o livro. Você precisa comer o livro. Irmãos, existe uma missão, um propósito para mim e para você. Nós estávamos conversando com os jovens hoje na EBD. Estamos falando sobre dons espirituais, os dons do Espírito. E uma das coisas que nós temos afirmado para os nossos jovens, e que é real e é verdade para todos nós, é que não existe cristão sem dom. Você recebeu o Espírito Santo de Deus no momento em que você nasceu de novo. A partir daí, você tem os dons do Espírito Santo que vão ser instrumentos de Deus, da graça de Deus, para que a igreja cumpra a sua missão na terra. E a igreja que vai cumprir a missão na terra somos eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Não existe na nossa vida, não deve existir na nossa vida outra prioridade a não ser pensarmos qual é a missão, qual é o meu propósito nessa terra. Nós temos conversado com alguns jovens da nossa igreja sobre a questão da escolha das carreiras. É muito crucial na vida do jovem, nessa fase de adolescência, juventude, é crucial essa coisa da escolha da carreira. E nós temos dito a eles o seguinte: olha, a sua carreira deve necessariamente estar a serviço do reino. Seja ela qual for. Seja ela qual for.
Você pode ser chamado por Deus ou ter recebido de Deus a habilidade que for, seja qual for a carreira, ela deve estar, ela precisa estar a serviço do reino. A gente canta, né, um louvor que diz: para te adorar foi que eu nasci. Você e eu nascemos com um único objetivo: que o nome de Deus seja glorificado na terra através da minha e da sua vida. Para isso, a gente precisa fazer o que João fez: comer o livro. Não tem como você e eu cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou, seja onde Ele te colocar, seja onde Ele me colocar, sem que eu coma o livro. E comer o livro aqui não quer dizer que vai ser agradável. A gente observa que para João, quando ele come o livro, ele assimila o livro. A partir do momento em que ele come o livro, João passa a ser aquilo que ele viu no livro. João passa a dizer as palavras que estão no livro. João passa a viver aquilo que o livro propõe. A vida de João é determinada por aquilo que ele comeu no livro. João se torna aquilo que ele comeu. João se torna aquilo que ele comeu. Nós precisamos comer o livro. E é interessante, irmãos, que João ele não é chamado para dar informações acerca de Deus. Tem muita gente que acha que conhece muita coisa de Deus, de tanto ouvir outras pessoas falarem de Deus. E aí você vai acumulando um conhecimento que não é seu. É um conhecimento que é do outro. O outro viveu experiências com Deus e compartilhou com você, mas aquela experiência não é sua. Você ainda não conhece Deus se você só está vivendo da experiência de outros. Nós precisamos comer o livro. João come o livro. O que é que você tem comido? Uma coisa interessante ainda, que nós queremos destacar, nessa fase aqui em que João é chamado para comer o livro, é que na vida espiritual, nós encontramos Jesus dizendo, lá em Mateus 4:4, vamos ler juntos? Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus, episódio da tentação de Jesus, né? Os irmãos conhecem bem o texto. Jesus dá essa resposta a Satanás. Depois, quando Satanás vê que Jesus está fraco, né, fisicamente, porque já tinha jejuado 40 dias e 40 noites, e ele vem e faz uma proposta a Jesus, né, de comer, de fazer com que as pedras se transformassem em pães. E ali ele questiona a identidade de Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus. E Jesus responde para ele o que está em Mateus 4:4. Vamos ler juntos? Ele, porém, o que você come? Você tem comido o livro? Palavras de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que está no livro, que nós precisamos comer como João comeu. Quando a gente fala de alimentação, né, existe uma questão que a gente precisa ficar atento, e muitos pais passam por situações bem complicadas quando começam a introduzir alimentos novos, né, para a criança. Tem gente que só vai descobrir que o filho, de repente, é alérgico a uma determinada alimentação, a uma determinada substância, depois que começa a introduzir. Até descobrir, né, às vezes a família passa por maus bocados, né? A criança come, passa mal, aí come, passa mal, vai para o médico, volta, ninguém descobre o que é, até que num determinado momento se descobre que aquela criança tem intolerância a um determinado tipo de alimento, né? Hoje isso é muito comum, a gente vê pessoas, eu tenho uma colega de trabalho que já depois de adulta, né, já na casa dos 50 anos, descobriu que tinha intolerância à banana. Né, eu falei com ela assim, a gente brincando lá na escola, mas gente, quem é que tem intolerância à banana?
né? Brasileiro com intolerância à banana, né? Então, assim, ela tinha intolerância à banana. Tem muita gente que tem intolerância à lactose, né? Faz mal, consome, o alimento é saudável, a banana é um alimento saudável, né? O leite, os derivados do leite são alimentos saudáveis, mas para determinados organismos podem causar intolerância, causa mal-estar. E dependendo da situação, algumas alergias alimentares podem provocar até a morte. Quando a gente olha para o texto, né, no verso 10, a gente olha aqui que acontece uma coisa interessante quando João come o livro. João experimenta o que a gente poderia classificar aqui de uma certa intolerância ao livro. Olha o que diz o verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Essa questão aqui, de que o livro na boca era doce e no estômago ficou amargo, e a gente falando aqui de intolerância, a palavra de Deus provoca intolerância, né? Quando a gente come o livro, vai provocar intolerância? De repente, sim. Mas a grande diferença é que quando você consome um alimento, né, no mundo natural, quando você consome um alimento e ele te faz mal, a orientação médica é que você pare de comer. Você tem que parar de comer aquele alimento, porque te faz mal. Todas as vezes que você comer, o seu organismo vai rejeitar aquele alimento. A palavra de Deus, quando nós comemos o livro, e ele causa mal-estar no nosso interior, ele causa mal-estar no nosso organismo, ele causa mal-estar dentro de nós, nas nossas estruturas, significa que a palavra está nos limpando. E aí, ao invés da gente deixar de comer, a gente tem que comer mais. É diferente de quando a gente consome um alimento e ele nos faz mal e a gente tem que parar de comer. Com a palavra é diferente. Quando João come e no seu interior, no seu estômago, o livro amargou, o livro entrou em contato com as estruturas mais profundas de João, com os pensamentos mais profundos e talvez mais pecaminosos, que nem João sabia que tinha. Por isso o gosto amargo. Porque a palavra de Deus ela não é compatível com o pecado. A palavra de Deus não é compatível com o pecado que habita em nós. E quando nós comemos a palavra, ela causa mal-estar. Mas é um mal-estar para nos trazer vida. É um mal-estar para nos purificar, porque a palavra de Deus ela nos limpa. A palavra de Deus ela nos purifica. E quanto mais comemos, quanto mais ingerimos, mais ela nos limpa, mais ela nos purifica. Por isso João sente amargo. Por isso, quando muitos de nós começamos a ler a palavra, começamos a tentar criar o hábito de ler a palavra, é ruim. Eu desafio qualquer irmão aqui que tenha começado a criar o hábito, a disciplina de ler a palavra todos os dias, de comer o livro todos os dias, e que tenha desde o início achado que foi as 1000 maravilhas. Porque não é assim que acontece. Porque a nossa natureza carnal, pecaminosa, vai sempre nos levar para longe do livro. Vai sempre trabalhar para que nós não comamos o livro. E aí a gente começa a comer fast food. A gente começa a comer aquela comida rápida. É a oração do irmão do rádio. É a palavra que o pastor pregou na televisão. Porque é mais fácil, está pronto. Eu não tive o trabalho de me debruçar sobre a palavra. Eu não tive o trabalho de abrir o meu coração, as minhas entranhas, para deixar o Espírito Santo de Deus me limpar, trabalhar na minha vida. E aí a gente começa a comer fast food espiritual. Porque é muito mais rápido, é muito mais prático, está tudo pronto. Não sou eu que tenho que ir para a palavra, alguém já foi. Alguém já preparou o texto, alguém já preparou a mensagem e vai entregar uma mensagem pronta. Mas o Senhor quer falar com você através da palavra. Você e eu precisamos comer o livro. A intolerância que João sente, o desconforto que João sente, ao contrário da intolerância alimentar, dos alimentos comuns do nosso dia a dia, ao contrário de gerar morte,
É uma intolerância que gera vida. É uma intolerância que traz vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A própria palavra diz isso. Quando nós assimilamos a palavra, ela causa desconforto por causa do pecado. Mas quanto mais comemos, mais ficamos limpos do pecado e mais saudáveis nós ficamos diante de Deus. Portanto, você é o que você come, então coma o livro. Segundo ponto, irmãos, quanto você come. Quanto você come também é fundamental quando a gente pensa em termos de saúde física, né? Quando a gente pensa em termos de saúde, o quanto você come também é fundamental. Tem pessoas, né, que comem quantidades excessivas de determinados alimentos que não são saudáveis e não come quase nada daquilo que é saudável. E vai dizer assim, não, mas eu me alimento todos os dias, né? Você pode estar alimentado, mas não saudável. Então, quanto você come do que você come, também determina a sua saúde física. E o mesmo é verdade para a nossa vida espiritual. Quanto você come? Você só come o que você gosta? Ou você come de tudo? Porque quando João comeu o livro, quando João come o livro, e o livro amarga no seu estômago, significa que João não comeu só o que ele gostava. João não comeu só o que ele gostava. Eu conheço pessoas, e talvez você conheça também, que passam a vida, né, tendo uma relação com a palavra de Deus, uma relação com o livro, de folhear só aquelas páginas agradáveis. Não tem aqueles textos bem legais, né? Aqueles textos de vitória, né? Aí tem aqueles textos que, né, você acorda de manhã, é o horóscopo bíblico, né? Você fecha o olho, abre a Bíblia, aí bate lá o olho, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, com coisa maravilhosa, né? Você acordar de manhã e se deparar com uma promessa dessa. Ou outros textos, né? A gente conhece tantos que nos fortalecem, que nos edificam. Mas aqueles textos que estão ali para nos chamar a atenção para a nossa vida de pecado, para a nossa vida de distância de Deus, para a nossa vida, muitas vezes, de negligência do dom que Deus nos deu. Do dom que Deus nos deu para cumprir uma missão e que a gente não está exercitando. Aí a gente passa batido, né? João, ele não escolhe o que comer. Ele come todo o livro. A Bíblia fala que ele pega o livro aberto, ele nem fecha o livro. Ele pega e come o livro todo. Com tudo que era bom para ele, gostoso de ouvir, gostoso de estudar, gostoso de ler, mas também com tudo aquilo que o confrontava. Com tudo aquilo que encostava ele na parede, porque a palavra de Deus, ela faz isso. A palavra de Deus, a Bíblia fala lá em Hebreus, que ela é espada de dois gumes, que penetra até o mais profundo do nosso espírito. A palavra de Deus, ela nos transforma. Nós temos um amigo, que é pastor, que ele conta no seu testemunho, que ele se converteu apenas com a leitura da palavra, com a leitura da Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia. Ele não ouviu nenhuma pregação na igreja. Ele não foi a nenhum culto de libertação. Ele não foi a nenhum culto de consagração, a nenhum culto especial, a nenhuma série de conferências evangelísticas. Era ele, a Bíblia e Deus. E Deus fala ao coração dele através da sua palavra, que é viva e que transforma. Quanto você come também determina. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Toda a Escritura, prestem atenção, irmãos, ao toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a palavra. Toda a palavra. João comeu todo o livro. Ele não escolheu as partes boas, as partes melhores.
Já viu quando a gente vai em churrasco de família, né? Quem vai na frente se dá bem, né? Quem chega primeiro se dá bem, né? Normalmente é assim. Aí quem chega no finalzinho vai pegar aquele restinho da carne já mais esturricadinho, né? Aqueles pedaços de gordura que foram sendo tirados ali, né? Aquela coisa, mais aquele restinho, né? A palavra de Deus nos diz que toda a palavra, ela é eficaz, toda ela é proveitosa. Nós temos que nos colocar diante de Deus sem escolher o que comer. É comer todo o livro, a gente não vai escolher o que comer. É o que João faz. No mundo natural, quantidade não significa qualidade. Não significa que você comer um prato cheio, em todas as refeições, você comer muita quantidade de comida, que você vai ter saúde. Mas no mundo espiritual, quantidade quer dizer qualidade. Quanto mais você come a palavra, quanto mais você come o livro, mais qualidade de vida você vai ter, mais sucesso você vai ter, mais próspero você vai ser em tudo que você fizer. E eu não estou falando aqui de prosperidade material, não, mas prosperidade material também, que não está ligado diretamente ao sucesso. Você pode ter, muita gente acha que prosperidade material é só você ter uma conta de 1 milhão no banco. Não. Paz também é prosperidade. Alegria no Senhor também é prosperidade. Uma família abençoada é prosperidade. Filhos abençoados são prosperidade. Um casamento aos pés do Senhor é prosperidade. Um namoro aos pés do Senhor é prosperidade. No reino de Deus, quantidade quer dizer qualidade. Então, quanto mais você come o livro, mais forte você vai ser. Mais qualidade de vida você vai ter. Quanto mais você come o livro, mais você é transformado. Você é o que você come. Portanto, coma o livro todo. Não coma só as partes que te agradam. E para encerrar, nós falamos aqui que quando a gente fala em alimentação, né, a gente pensa em o que você come, quanto você come e quando você come. E é interessante, nós vamos ler lá em Josué 1:8 e depois o Salmo 1, verso 2. Em Josué 1:8 nós encontramos uma ordem de Deus para Josué. Josué tinha acabado de assumir a liderança do povo de Israel, os irmãos já conhecem a história, né? Um jovem ainda, cheio de medo, não sabia o que fazer. Moisés tinha sido um grande líder e possivelmente na cabeça de Josué ele pensava, como é que eu vou fazer agora aqui? Como é que eu vou assumir esse negócio agora aqui, né? Moisés foi o cara que, né, fez tanta coisa, como é que eu vou assumir? E aí Deus diz para Josué, dá uma receita para ele, que é a receita para nós hoje também. Desculpe, irmãos. E Deus diz para Josué o seguinte, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uma receita aparentemente simples. Mas comer o livro, como nós vimos quando João come o livro, não é tão simples assim. Mas é necessário. Se você e eu queremos ter uma vida que agrada a Deus, queremos ter uma vida de sucesso diante de Deus. Josué recebe essa ordem. Volta o texto de Josué, por favor. Josué recebe essa ordem de Deus. Olha, não se aparte da tua boca, né, o livro desta lei. Antes, medita nele, quando? Dia e noite. Ou seja, nós estamos pensando aqui, quando você come? Quando você come? Quando a gente pensa em quando comer, em tese a gente come quando está com fome, não é assim? Você sente fome, você vai lá e come. Mas nem todas as pessoas comem, a gente não come só quando está com fome, a gente come para celebrar numa festa. Às vezes a gente nem está com fome, né? Mas está ali na festa, a gente come.
Às vezes a gente come por ansiedade. Tem pessoas, né, que quando estão ansiosas, né, comem compulsivamente para controlar um pouco aquela ansiedade. Nem sempre a gente vai estar com fome de comer a palavra de Deus. Assim como nem sempre a gente vai estar com fome de comer alimentos saudáveis. Pessoas que têm o hábito de beliscar, né, já viu pessoas que passam o dia beliscando? Né? Tem gente que é assim, né, belisca. Quando chega na hora da refeição, que tem que botar um prato de comida, com tudo direitinho, tudo saudável, bonitinho, não consegue comer. Porque já passou o dia beliscando. E normalmente aquilo que a gente belisca não é tão saudável assim, né? A gente belisca, às vezes, aquela barrinha de chocolate que está escondida lá atrás da geladeira. A gente vai beliscar um salgadinho, né, que ficou guardado lá. E a gente esquenta, vai comer aquele salgadinho. Normalmente, quem tem o hábito de beliscar, não belisca coisas muito saudáveis. A gente belisca coisas que vão nos dar prazer naquela hora. São coisas que trazem um prazer momentâneo. E é interessante isso porque, normalmente, quem tem o hábito de beliscar não se alimenta bem. Porque na hora da refeição regular, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã, o café da manhã nem tanto, né, porque é a primeira refeição do dia, mas normalmente no almoço e no jantar, não vão comer tão bem como deveriam, porque já se alimentaram, já encheram o estômago de algo que não é o alimento para aquele momento. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente olha para a palavra de Deus e vê a ordem dada pelo anjo a João de comer o livro, e a gente pensa em quando a gente come, de repente, a sua falta de fome da palavra de Deus, a falta de fome que te impede de comer o livro, seja porque você está beliscando outros conteúdos, você está se enchendo de outros conteúdos, você está se enchendo de outros alimentos. E quando chega no momento em que você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus, você não consegue mais. Sua atenção já está desfocada, você já ingeriu tanta coisa, a mente já está com tanta turbulência, são tantas vozes falando aqui dentro, que você não consegue mais separar aquele tempo para se debruçar sobre a palavra de Deus, para comer o livro. Porque nós já beliscamos muito, nós já ingerimos muito conteúdo inútil, e muitas vezes o que é pior, muito conteúdo nocivo e venenoso. Muitas vezes gastamos tanto tempo consumindo conteúdos que não constroem nada dentro de nós. E muito pelo contrário, vão aos poucos minando os nossos valores, minando os valores da palavra de Deus, vão minando aquilo que nós aprendemos, vão minando a nossa fé. E aí a gente não tem fome, porque a gente já consumiu lixo demais. A gente já consumiu veneno demais. Coma o livro, é a ordem que o anjo dá a João. E Josué recebe essa ordem de Deus. Olha, não deixa, não se afasta desse livro. Não se afasta. Medita nele dia e noite. Você quer ter sucesso na carreira que você está abraçando? Você quer ter sucesso no caminho que você começou a seguir? Você quer ter sucesso na carreira que você escolheu? Você quer ter sucesso no seu namoro? Você quer ter sucesso no seu casamento? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que está escrito aqui. E aí então, olha o resultado. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É promessa do Senhor, mas ela tem uma condição. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Coma o livro, meu irmão. Coma o livro. Coma o livro todo. Coma todos os dias. Quando nós comemos o livro? O outro texto do Salmo 1, verso 2, para nós encerrarmos, é um texto também bem conhecido, Salmo 1, né? É bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? E aí no verso 2 nós encontramos: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita quando? De dia e de noite.
todos os dias. Quando você come? Se você for esperar sentir fome de comer o livro, você não vai começar a comer nunca. Porque a nossa carne vai sempre nos impedir de comer o livro. A nossa carne, o que nós somos, vai sempre nos impedir de comer o livro. Então, não espere ter fome para comer o livro. O anjo nem perguntou se João queria comer o livro, só falou, come o livro. Pega o livro e come. E João comeu. Comer o livro significa assimilar tudo que a palavra de Deus tem. Comece mesmo sem fome. Peça a Deus fome. Fique atento ao que você está beliscando. Fique atento aos conteúdos que você está assimilando. Fique atento àquilo que está penetrando na sua mente e ficando lá dentro do seu interior, que impede você de ter fome, de comer o livro. Porque comer o livro significa ter saúde espiritual. Comer o livro significa ter vida com Deus. Só tem vida com Deus quem come o livro. Porque a gente não tem como conhecer Deus sem comer o livro. E tem muita gente que acha que está se relacionando com Deus, que está tendo vida com Deus, sem comer o livro. Não é possível isso. A própria palavra de Deus nos mostra que é assim. Então, meu irmão, coma o livro. Nós não vivemos sem comer. Nós não vivemos sem comer. A falta de alimento leva à morte. Às vezes, a gente não sente fome devido a algum problema, algum pecado que existe na nossa vida e a gente não tem fome de Deus. Mas nós precisamos comer todos os dias, regularmente. Nós precisamos comer o livro. Você é o que você come. Portanto, coma o livro todo. E coma o livro todo, todos os dias. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que nós possamos entender a necessidade que temos de comer o livro. Meus irmãos, eu não conheço ninguém que tenha o hábito de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de gastar tempo lendo a palavra de Deus e se arrependa desse tempo. E se arrependa do tempo gasto, que eu digo que é investido, lendo a palavra de Deus. Então, coma o livro. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que eu e você possamos sair daqui pedindo a Deus fome. Senhor, nós precisamos ser uma igreja que come o livro todos os dias. Você quer fazer diferença aqui em Moquetá? Você quer ser reino de Deus lá na sua comunidade onde você mora? Você quer experimentar as bênçãos de Deus para a sua vida? Você quer as bênçãos de Deus sobre a sua casa? Coma o livro. Viva de forma saudável diante de Deus. Coma o livro todo, todos os dias. Amém?